bem-vindos ao Pod Fé, o podcast que conta a história da Igreja Matriz. E hoje, para dar início às nossas entrevistas, estamos aqui com Dona Maí. Dona Maí. Amaí, é. Amaí? É. Isso. Qual é seu nome completo, Amaí? Maria Amaí Gonzaga Rodrigues. Agora é assim. E antes era diferente? Não, era Barros Gonzaga antes do casamento. Por era isso. Barros Gonzaga. Minha mãe era Barros, filha do Coronel Flobar, que era daqui da cidade, né? Antigamente eu digo assim, meu gente, parece que era feita uma lei. Era como uma lei. Era lei. Todo mundo que ia casar, tirava o sobrenome da mãe para acrescentar o do marido. Hoje não tira mais, pode acrescentar, pode até botar outro sobrenome. Outro sobrenome que nem existe, mas pode colocar lá. Era taxado, todo mundo. Eu ainda fui mais além, porque botava assim, tirava o da mãe e botava o último do marido. E então, quando era Arthur Rodrigues de Santana, eu disse, eu não quero Santana. Ela conheceu Arthur Rodrigues, aí ficou Maria Maí Barros, ou a Maí, tirei o Barros, com Gonzaga Rodrigues. Barros da minha mãe, Gonzaga do meu pai. É interessante. E, exatamente, se você perceber, nossa história hoje ela vai rolar na perspectiva de histórias e sobre todo um contexto do que é esse local, esse patrimônio tão lindo que é a nossa Igreja Matriz. E o nosso podcast ele fala sobre isso. E eu tenho uma primeira pergunta para a senhora. Se estamos falando sobre a Igreja Matriz, que tem mais de 200 anos de história, está quase completo. Se Deus quiser, vai completar seu tricentenário, logo, né? Mas a primeira pergunta é, Dona Amaí, quando surgiu a Igreja Matriz? Olha, eu não sei dizer, porque mãe já dizia assim, essa data que tem aí... Essa data está errada, porque de mãe 1800... dizia assim, eu não sei que data é essa. De onde foi? Porque não é a data da reforma. Hein? Não é a data da reforma, e nem é uma data da criação. Não, de jeito nenhum da criação. Não. Aqui nesse livro diz que parece que foi em 1907 ou 1904 que o prefeito construiu um templo, né? Sim. Acho que é no comecinho. Eu acho que é no começo, né? A gente estava dando uma lida. Eu até grifei. E se a gente estava dando uma olhada até, enquanto a senhora está procurando aí, nessa história ele fala 1804. também... 1804. 1804. Ó, informa, tem uns documentos aqui, informa Roque de Carvalho, Brandão, que foram os primeiros moradores daqui. Mesmos moradores, isso mesmo. Fundou um templo para ser a Igreja Matriz, para a qual foi transferida a sede da freguesia de Santa Maria. A partir de então, a povoação da Fazenda Nova, que era o antigo nome daqui, isso mesmo, tornou conhecida como povoação da Igreja Nova. Exatamente. A gente ficou essa dúvida, quando surgiu? Não tem nenhum documento que diga em específico, que comprove, surgiu nessa data. A igreja... Eu aqui nessa igreja, antes da reforma, ali tem um armário imenso de madeira, cheio de livros grossos e tal. Que contava a história. Talvez tivesse a história da fundação, né? Mas esses livros, onde é que estão, né? Esses livros, não sei se queimaram, se foi para a diocese, não sei. Provavelmente, a maioria das vezes, né? Não posso estar errado, eles levam para a diocese, mas... É porque a paróquia, quando foi decretada a paróquia, a gente descobriu um dia desse, que foi 1737. 1937. Foi 1900? E 37, que foi quando? Não, foi antes. Não, 1837. Isso, foi quando diz que começou. Paróquia mesmo. Mas a igreja, ela vinha antes mesmo até da fundação. Justamente. Aí tem essa história do Minas, mas essa história do Minas eu sempre ouvi, nunca ouvi falar como daqui de Santa Maria. Tem assim a tradição de fazer para o poente, né? Isso, a igreja era voltada para o poente e para o pôr do sol. Era uma coisa que a gente ia perguntar justamente à senhora, porque a gente escutou muitas vezes que era um menino, outras vezes que era uma menina. Nada, nenhuma das histórias. A camisa, eu fui deduzir o que foi essa história que inventaram, que quando quebrou o altar, lamentavelmente quebraram o altar. Destruíram a igreja, ficou um salão só, que os meninos chamavam o salão de Evilásio. Evilásio, um senhor daqui que foi para São Paulo, chegou com dinheiro, fez ali onde hoje é o Mercado de Adalto. Sim. Ali era um salão só que ele fazia festa, fazia baile. Onde tem um sobrinho meu que até morava em Petrolina, menino, chegou e disse,
criança. Então o padre esculhambou com a igreja, até igual o salão de vilagem. Que era a sacristia dos dois lados, a igreja acabava ali. Bem aqui no altar, né? Era pequenininha. Era pequena, né? Acabava ali, daí tem o altar de São José. Aqui tinha um altar de São Desse José? outro lado aí. É sério? Nesse lado aí era... Se eu não me engano, tem uma foto. Tem uma foto que assim. a gente tava dando uma olhada em algumas fotos, tem algumas fotos que não é nada do que é isso hoje, é totalmente diferente. Nada que fizeram aqui. Tiraram, quando fizeram a tal reforma, acho que foi Padre José, toda uma história que as igrejas não eram mais para ter altar, nem muito santo, e ele foi na onda. Foi não levando, sim. Não se inspirou, não procurou saber e fez. Quebraram tudo. Tudo. Fizeram, olha, nessas arcadas tinha mais. Era quadrados reto lá em cima, tudo, não foi nenhuma arcada redonda. Era um salão só. É como se fosse um porão, vamos dizer assim. É porque... Não, era um salão de festa. Podia ser um salão, como chamava, um salão de Evilásio. Sem nada. Eu me lembro que mãe chegou e disse assim, mãe era de igreja desde que nasceu, foi criada tradicional, na casa né? do Monsenhor Anjo, na casa do Padre O famoso Maurílio, titio Angico. Os avós dela, os tios dela. Minha avó morreu muito cedo e eles ficaram na casa dos pais de Monsenhor Anjo. Foram criados lá. Aí mãe, quando chegou, disse, e a dona da casa, onde é que vai ficar? Os pedreiros disseram, quem é a dona da casa? Ela disse, Nossa Senhora é a dona da casa. É claro. Onde é que ela vai ficar? Porque quebraram tudo, não ficou nada. Aqui dos lados tinha o altar do Coração de Jesus, era um altar assim, transversal. Desse lado do Coração de Jesus. Eram três, né? Era 3 no caso, não era? Era, mas era no canto, era pregado na parede, não era o isolado, não. O isolado era o daqui. Aqui, Coração de Jesus, desse lado, Nossa Senhora. Tiraram tudo. Aquele Santo Antônio, que é antigo também, Ela é uma imagem tricentenária. Aí a gente já deu uma pesquisada que ela antes da igreja, era das missões jesuítas. Na Ilha da Missão tinha uma igreja. Isso. Eu não que lá sei ainda tem por as que foi ruínas, construída. hoje só tem as ruínas. É. Não tem a igreja mesmo construída, é só algumas ruínas, que inclusive é um patrimônio material. Patrimônio. Então essas imagens vieram para aqui. São Fidélis, São Serafim, eram aqui na sacristia. Na sacristia. Eles ainda até fala nisso no livro. No livro. E então a igreja se acabou sem nada. Mas no caso, a história do menino e da menina... Não existe. Não existe. Eu acho que, quer dizer, a dedução minha, quando roubaram o Santo Antônio, o São José dali, sim. a camisa, que o São José tem um menininho no braço, Sim, né? pronto, E já ele contou tinha essa história camisa. também. Então a camisa que foi encontrada aqui foi essa camisa do menino de São José. Olha que interessante também, porque Dona Benedita, ela contando uma história pra gente, ela disse que, eu acho que a tia dela, não lembro bem, que ela tinha essa camisa. Que ela tinha... Dona Zenai. É a avó. Sim, diz que tem a camisa ainda, a camisa do santo. Do menino de São José. Do menino de São José. Aí o povo, quando fez a imagem, criou a história que era um menino perdido, acharam que a camisa... E para você ver, outras pessoas já falaram pra gente que era a história de uma menina em vez de um menino. Para você ver como tem vários boatos, mas não... Você vê como não é, como é que diz, positiva, é negativa, né? Negativa. De roupa, que tem um pó. De roupa, de tudo. Enterrado. Eu tô com 88 anos e nunca tinha ouvido falar nessa história. Tinha ouvido de certo tempo para cá. Certo tempo. Mas me criei aqui, manhã contando as histórias, as aventuras do tempo de Lampião e tudo isso, mas nunca falou nessa história desse menino. Aí a senhora tocou num ponto bem interessante. A gente está falando sobre religiosidade, estamos falando sobre um patrimônio histórico que é religioso. A senhora tocou no ponto que é sobre Lampião. A gente estava conversando nos bastidores, né, que tem uma história que diz que Lampião não entrava em cidade que tinha o nome de santo, ou ele era devoto da santa ou do santo. Essa história eu sempre ouvi falar, que ele não entrava porque era devoto de Nossa Senhora e achava, aliás, o povo dizia assim, por causa da proteção de Nossa Senhora. Achava nem que era por causa dele, achava que Nossa Senhora era que protegia a cidade. Olha que interessante, porque a gente achava que algumas pessoas falavam que ele era muito devoto de Nossa Senhora da Conceição. Ele não entrava aqui porque ele era madrinha. Era a madrinha dele, alguma coisa do tipo. Tem essa história também, mas na minha
infância e tudo, eu sempre ouvia dizer assim, que a devoção, a proteção de Nossa Senhora era quem empatava de Lampião entrar aqui. Porque se a gente for pensar, a cidade dela, desde o começo, desde a sua fundação, ela sempre foi uma cidade que ela teve uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Devoção à Nossa Senhora. E também a fé das pessoas moldam cada pessoa que mora aqui, não só naquela época, mas muitas pessoas que moram hoje em dia. É. E essa devoção era como se fosse uma proteção, pelo que eu entendi. Proteção. Nós sempre, lá na casa de manhã, foi criado assim, achando que era a proteção de Nossa Senhora que não deixava o Lampião entrar. Não era porque ele quisesse, ele não tinha força para vir. Acontecia uma coisa, ele não entrava. Não entrava. Era como se tivesse programado, né? Ele estava em Orocó e ele era inimigo ferrenho de vovô. Prometia matar. Que ele queria dizer assim, ele dizia, se eu pegar ao menos um afilhado de Flor Barro, eu mato. Chegou na loja em Orocó, tinha Osman, que era neto, Zé Pedro, vocês não conheceram não, nem acho que não tem mais nem parente dele. Zé Pedro Gondim, que era até pedreiro aqui, e outro, quem era o outro? Eu sei que um era neto de vovô, era Osman Coimbra, o pai de Iná. Aí quando ele chegou lá, perguntou, como é seu nome? Zé Pedro Gondim, e o seu? Ele disse, Osman Coimbra Sampaio. Era Osman Barros Coimbra. Essa loja foi destruída, diziam assim que eles chamavam olho cheiroso, o óleo, eles quebravam assim na cabeça dos animais, cortavam as peças de tecido assim, dava de presente ao povo. Foram 2 lojas de vovô. Pronto, essa história também eu já fiquei sabendo. Que, essa é verídica. Que dizia que a briga era tão ferrenha entre os dois que, como ele não entrava pra cá, ele ficava ameaçando ele de lá, o seu Barro de lá. Era contra o bandidismo dele. A bandidagem complicada. Porque ele pediu o dinheiro, ele não deu, ele não. Porque naquela época ele queria pedir dinheiro, era que o vovô combatia, né, o crime de Lampião. Isso. Inclusive, eu não sei se é a história verídica, mas já me falaram algumas pessoas que é mentira, que Lampião, com raiva, ameaçava, tinha toda a ameaça, disse que deu um tiro de Curaçá pra cá. Inclusive, é história pra animar a criança, igual diz, né? Aí vai criando um imagético. Eu sei assim, que ele lavou as mãos ali no lado da Bahia e dizia, não sei por que não consigo entrar nessa cidade. E Pedro Alves, sério, não fosse quem é parente deles aqui. Acho que eu não conheço. Não conheci não, mas é Pedro Alves, é o pai de Benedito, que é casado com Ivonete, o pai de Marlene de Bastinho, esse povo. Sim. Era militar. Aí chegou em Orocó, ele estava para lá, pronto para vir para Boa Vista. Aí eles, capitão, o senhor aceita um conselho? Não vá não, porque a volante da Bahia, volante eram os soldados, né? Sim. A volante da Bahia está toda lá em Boa Vista. Os macacos chama também. Lampião que chamava macaco. Lampião chamava de macaco. Chamava a volante. Ele dizia. Que era pessoa de coragem. A volante da Bahia está toda lá. Quando ele desistiu, que ele ia, não sei para voltou por outra estrada para avisar aqui. Essas histórias eu sempre ouvi falar, eu acho que essas eram verídicas. Verídicas. Porque minha mãe foi vítima, o primeiro filho dela nasceu em Curaçá. A avó de Bernadette, a mãe de Bernadette nasceu em Curaçá, porque eles corriam daqui com medo. Acho que não tinha policiamento capaz, né? E eles iam. Sei que eu acho mesmo que era a proteção da Nossa Senhora é que dava força a essas pessoas de inventar essas coisas, de dizer isso e aquilo, e ele não vinha, né? Se você for pensar, todo esse imagético, ele constrói histórias que devem ser contadas, embora seja às vezes mitos, outras verdades, esses poucos que deixam a gente curioso. Para você ver, com poucas histórias que algumas pessoas vão dizendo, disse-me disse, querendo ou não, mas você vai animando. Jovens, eles querem saber essas histórias, instiga outras pessoas. Hoje engrandece o Lampião, né? Ele é tido como herói, eu não vejo nenhum heroísmo. A senhora viu, já vivenciou a época. Olha, manhãs que tem o compadre, padre Hortêncio, parece que ela era. Ele pediu dinheiro a uma pessoa, o homem disse que não tinha dinheiro. Aí ele falou, vai morrer, porque ele dizia, quem não tem dinheiro vai buscando dinheiro, né? Quem faz dinheiro vai buscando dinheiro. Aí, quando ele ia matar esse irmão, o rapaz disse,
Coronel, deixa ele vivo, que ele é casado e tem família. Mate a mim. Ele amarrou os 3 irmãos e atirou no do meio. Os 2 caíram. Quando o do meio caiu, os outros 2 caíram também. Pois é. Ele não tinha piedade para ninguém. Eu acho mais que ele não vinha aqui, era mais pela proteção de Nossa Senhora. Isso. É bom ter esse outro lado da história, porque é bom ter toda essa perspectiva para a maioria das pessoas. Vir, que ele marcava e tudo, aí ele corria todo mundo. Era mãe assim, eita tempo relativo. Elas, as irmãs, que eram tia Anitta, Madinha Laura e Maninha, mais tia Judite, que era cunhada, diziam os horrores de Lampião. Eles só falavam assim. Era horrores, não era nem histórias. Os horrores do tempo de Lampião. Porque ele dizia que se pegasse ao menos uma afilhada de vovô, ele matava. O ódio dele, porque vovô combatia. Todo o terrorismo dele. Político, era coronel da Guarda Nacional daquela época, né? E não aceitava, combatia. Não sei se fez alguma coisa contra ele. Mas a história que eu sei, que sempre ouvi falar, a mãe contou, foi essa. A fé do povo também antigamente era muito forte. Forte, né? mais do que hoje. Eu acho que isso também ajudava muito. O povo vinha para a igreja rezar quando ele anunciava que vinha e tudo. Eu já vi algumas fotos até que a igreja era diferente do que é hoje, parecida, né? Mas a multidão que acompanhava todo o cortejo de Nossa Senhora e por aí em diante, não é comparado ao que é hoje. Ao tamanho da cidade, Ao né? tamanho da cidade, não se compara. A cidade era menor e a foto tem mais, a multidão é maior e por aí em diante. Tinha várias fotos da primeira Eucaristia que as igrejas tinham. Manhã, oi gente, era tão linda. Todo mundo com a roupa branca, sapato branco, o braçal, os meninos todos com o braçal, as meninas de grinalda e de véu. Ela se encarregava de mandar fazer todos iguais. Todos iguais. E vinha para a igreja todo dia. Dona Maí, a senhora falando de memórias que a senhora remete aqui dentro, né? Aí eu gostaria de perguntar à senhora o que mais tem significado para a senhora aqui dentro da igreja. A imagem de Nossa Senhora, a devoção de Nossa Senhora, porque nós fomos criados todos assim, rezando, cumprindo os mandamentos de fazer a primeira Eucaristia e rezando. Manhinha tinha o hábito de rezar o texto toda noite, com os filhos todinhos, 7 e 6 filhos. Até hoje eu mantenho esse. Eu não durmo sem rezar o texto e o ofício pela manhã também eu rezo. E minha mãe era quem tocava aqui na igreja, ela tocava. Era uma musicista de primeira qualidade, infelizmente não tem nenhum filho músico. Ela tocava flauta, tocava bandolim, tocava violão e tocava o harmônico. Muitas utilidades. Tocava muito. Naquela época o pessoal gostava muito. Ela pegava uma música, uma partitura, e lia assim todinha, dizendo o nome das notas. Das notas e o toando, porque tem uma diferença do solfejar, você saber ler e o solfejar já é a música completa. Ela lia já assim, dó, ré, mi, fá, sol, o que fosse. Cantando a era música. Assim. Era musicista, tocou aqui na igreja, ensinou muita gente a tocar e a cantar. Que inclusive, Dona Maí, que naquela época não era igual os dias de hoje, muito carismático. As pessoas na igreja era mais tranquila, era mais tradicional. Eu acho os cantos de igreja hoje têm mais sentido. Os outros tinham mais beleza. Mais beleza, no caso. Mais beleza. Agora os de hoje têm mais sentido, porque é eucarística, é a vida, é a igreja. É a igreja em canto, né? O encanto que é a igreja, né? Naquela época tinha aquele bendito, sois a Virgem do céu, essa bendita já se cantava, o bendito Nossa Senhora. A ladainha, até um dia Benedita, essas pessoas que estão falando. Isso. Um dia elas erraram aí a ladainha na época da festa, aí Benedita disse, Dona Maí, avalie se Dona Maroquinha fosse viva. E eu disse, Benedito, eu não sei como os barcos todos não se levantaram das copas, porque todos eram músicos. E Luiz tocava música. Ela contou até que Dona Maroquinha disse que quando ela levava, ela estava tocando, tudo bem, aí ela disse que Dona Maroquinha, quando escutava uma motorreta, ela só fazia bem assim. Disse que dava um gato. Dava um gato no povo. Eu digo, eita. Ela só queria as coisas bem certinho. Ela fez naquela época um coral com os rapazes. Ensinou os rapazes a cantar. Que hoje em dia a gente tem os homens do texto, né? Mas era só aqueles cantos mesmo de igreja.
Hoje eu acho os cantos mais significativos, os outros eram mais bonitos. Era só a melodia, tudo. Tem aquele canto, festa de fim de ano era aquele canto do trono em que reinais ouvintes. Esse canto fazia parte do novenário Nossa Senhora, viu? Mas hoje eu acho com mais sentido. A letra dos cantos hoje tem mais sentido. Falando nisso, né, a questão do cântico, de todas as histórias, o que a senhora chegou a alcançar sobre a reforma? Porque a gente sabe que teve uma grande reforma aqui, como a senhora falou, aqui já tinha virado como é que se chama aqui? O salão de... Aqui é a nave, aqui é a Capela Amor, né? Mas a senhora falou sobre também que aqui, antes da reforma, era como se fosse o salão. Não, quando eles desmancharam tudo, as crianças só compararam com o Salão de Vilares, porque eles tiraram essa arcada, sabe? Toda a estrutura. Tudo. Porque aqui é uma estrutura barroca. Eles quebraram toda, ficou lá em cima, quadrado, aqui, isso aqui, tudo. O altar foi a primeira coisa que eles quebraram. Quem foi o padre que... Foi o padre José, eu acho que foi até a inocência dele, porque quando disseram assim, as igrejas de agora não tem mais altar, não tem nada, só tem o altar do Santíssimo e da padroeira, assim. A padroeira fica em toda a igreja agora, mas tem o crucifixo primeiro, tanto que esse crucifixo era ali na sacristia. Na sacristia, né? Esse grandão, era na né? sacristia, ali de lado. Com ele no meio, São Fidel e São Serafim do lado. Na parede. Entendi agora. Que lindo. Ali, porque a largura era essa mesmo, mas era menor, né? Acabava aí a igreja. Aí tinha o altar de São José. Desse lado não tinha altar. Não tinha altar, era a sacristia. Como eu estou dizendo, tinha essa cômoda enorme na parede e acima da cômoda tinha o Cristo, aquele, São Fidel e São Serafim. Que lindo. Aqui atrás, no caso, não tem esse espaço todo. Não tem esse espaço. Aqui a gente tem um corpo, né? E aqui a nave. Tinha pia batismal lá Tinha na pia entrada batismal da aqui, igreja. né? Na frente da igreja? Tinha. Tinha um crucifixo, né? De frente mesmo da porta. Um crucifixo, né? Que a gente estava até conversando. Igreja, o cruzeiro. O cruzeiro, né? Crucifixo não, o cruzeiro, verdade. De frente da porta. De frente da porta. E bem ali, onde tem aquelas cadeiras, né? Que tem ali, era a pia batismal. Era a pia batismal, era no canto direito da igreja da entrada. Dentro da igreja. Isso, no canto esquerdo. E quem vem do canto direito e quem está olhando de lá para cá. Todo mundo, eu e meus filhos fomos todos batizados ali. Era pouca gente também para batizar. E outra coisa, que não tinha padre morando, quando vinha o padre, aí botou o nome que estava com o filho recém-nascido, batizava. Aí não era assim, vou batizar hoje não. Quando é que o padre vem? Aí batizava. Era assim, não tinha padre morando aqui não. Teve, quando eu não alcancei padre morando aqui, que não alcancei. Depois, já do meu tempo, depois de adulta, era assim, não tinha padre. Padre Zenando era velhinho, foi vigário daqui muitos anos. Ele morava em Custódia, não, era para cá de Custódia. Oricuri, por essa mão, aí vinha. Ele vinha a cavalo às vezes, celebrava a primeira sexta-feira, celebrava a festa do coração de Jesus e de Nossa Senhora. Não tinha. O primeiro padre a morar aqui definitivamente foi um padre holandês. Depois dele, veio padre Humberto. Aí subsequentemente, foi os demais, aí não né? faltou mais padre não, graças a Deus. Graças a Deus. A senhora já viu quando a igreja era azul, viu? Não, porque essa reforma, eu não sei. Não. Essa reforma, eu acho até que eu já era casada quando o padre José fez isso, eu não lembro bem em que época foi. Sei que foi assim, um lamento de todo mundo, porque o povo dizia assim, mas como é que deixaram o padre fazer isso? Porque ele fez com boa intenção. Né? Mas a boa intenção na época acabou não sendo bem interpretada. O bispo estava aqui, Dom Francisco, ele olhou e disse assim, essa igreja, as janelas, será que eram essas toda a vida? Eu disse, era não, padre. O senhor bispo, era não, era de vidro, os quadrinhos azul e os vidros.
E eu digo, a porta principal era de madeira, tinha como é que chama? Colchões, né? Que chama acolchoado. Um desenho assim, bem grande na porta, dessa largura. Não eram essas portas assim, não eram as portas antigas, trabalhadas, tudo bem azul. Bem azul. trabalhada na e a igreja alvenaria. toda branquinha. Que lindo. Essa parte não tinha. Tinha a janela de baixo, de cima não tinha. Não tinha, né? Pra você ver, a reforma ela mudou, Não, mudou. Quem dera a gente pudesse ver como era no começo, realmente, no tempo que ela foi mesmo fundada. Seria interessante a gente ver realmente como era. Acho que alguém por aí tem fotografia. Eu pensei que Socorrinha tinha, mas ela disse que não tem mais não. Possivelmente Padre Júnior tenha, porque parece, eu não tenho certeza não. Lá na casa de Cidó, acho que tinha. Essas imagens, não é bom não só pra gente ver, né, conhecer. Agora eu sei que Padre Francisco levou muita imagem, muita coisa daqui, assim, muita fotografia. Aí da primeira Eucaristia mesmo, Não tem nenhuma. Não, eu vou levar para devolver e nunca devolveu. E vai, é um ver, mas não volta. E se fosse hoje, eu acho que eu até tenho de buscar, mas confiando. E naquele tempo a palavra era tudo. A padre era muito respeitada. Isso. A palavra era tudo. Você falar e ele vinha. Eram as crianças todas de roupa branca. A igreja não tinha nem banco nesse tempo. Esses bancos para aqui, era cadeirinha. A cadeirinha? Cadeirinha, todo mundo tinha sua cadeira. No caso, já ficava aqui ou o pessoal trazia? Hein? Cada um trazia? Ficava aqui na igreja. Era conhecida, essa cadeira de fulano, essa de ciclano. Cada um tem seu lugarzinho. Tinha seu Que inclusive lugarzinho. tem algumas pessoas que, com a idade mais avançada, né? Sentam no mesmo lugar. Sempre que vem a missa, sentam no mesmo lugar, todo cantinho já decidido. Pois é. Aqui, nesse degrau, parece que não tinha esse degrau não. Tinha lá no meio da igreja era que tinha um degrau. Que até, não sei, meu Deus. O povo dizia assim, o povo mais chique do degrau para cá. É a divisão de classe, né? Infelizmente. Não sei, nós somos por isso não, nós assim embaixo não. Mas acho que as pessoas mesmo era que não queriam ficar aqui para cima. Aqui na Pois frente. era cadeirinha. Lá em casa ainda tem uma, lá na minha casa tem uma que era de manhã, eu levei para lá. Tinha as cadeiras de 2 assentos e tinha só uma que era só para ajoelhar. Que é ajoelhar, a de né? 2 assentos, abria, a pessoa ajoelhava e fechava para sentar. Essa eu ainda tinha de manhã lá em casa. A outra desapareceu daqui da igreja, eu não sei. Não viu, é bem interessante. Era cheia de cadeira. Quando vieram os bancos, se os donos levaram, outros sem ser dono também levaram. Levaram, acabou que não ficou nenhum, né? Que hoje em dia a gente não tem nenhum que possa ficar como acervo. Os primeiros bancos daqui não eram muitos não, parece que só 6, ou era pouquinho. Sim. Foi no ano do centenário de Tianjin, do 50º de Tianjin, que vieram esses bancos para aqui. Inclusive, eu comprei um, que eu era funcionária pública, naquele tempo o SESC pagava muito bem e tal. Eu dei um banco para a igreja. Para a igreja. No caso, foi mais doações, né? A maioria dos bancos. Viu? Depois é que os outros padres foram comprando esses bancos. Mas era cadeirinha. Todo mundo tinha sua cadeirinha. Isso. Dona Maí, a senhora acha que o padre José, se não me engano, naquela época... Zé de Castro era. A senhora acha que ele se arrependeu de ter feito essa reforma? Eu acho. Eu acho. Sim, eu acho que ele se arrependeu, porque muita gente falando assim, acabou a igreja, não tem nada, não ficou altar. Os santos foram assim, o povo levava para as casas. Até hoje, Santo Antônio, não. O São Benedito não foi devolvido. Foi e não voltou também. Tinha 2 anjos aqui, daqueles que seguram o macho com a lâmpada, o candelabro, não voltou. Madre Gilda já morreu, um dia ela me disse assim, eu sei onde estão os anjos da igreja. Mas, infelizmente, Mas ela se foi e não entregou o segredo, né? Morreu de repente, não deu tempo de eu perguntar. Pois é, eu vou perguntar ao povo dela se alguém sabe. Aí tinha aqui Nossa Senhora do Pilar, aquela. Tinha uma Nossa Senhora do Rosário. Que também não está aqui mais. Que não voltou. E o povo dizia que era o Padre Adolfo gostava muito de coisa antiga. Lá na casa dele, na roça dele, tinha uma igreja. Aí diziam que era ele que tinha levado. Sim. Eu sei que quando ele morreu, eu tive a curiosidade de olhar. A gente foi para o enterro. Sim.
a gente olhou na capela que ele tinha. Que ele tinha, mas não estava lá. Na capela da roça. Sim. Na da cidade, na casa dele, essa imagem não estava lá. Então, provavelmente não tinha foi sido ele, não. né? Eu acho que não foi ele, não. Exatamente. Porque se ele tivesse levado, ele tinha levado para a capelinha dele, né? isso. Porque na casa dele, ele fez uma capela ao lado por causa do pai, que já ficou idoso, mas tinha a capela. E tem a capela da roça, capela muito grande, uma roça bonita, os pés de murta enormes e tudo. Todo mundo que foi daqui ficou na curiosidade e essa Nossa Senhora do Rosário não estava lá. A senhora estava falando sobre a reforma. Porque o Padre José, inocência, eu acho que foi inocência. Era para ele ter feito um documento, cada um assinou um termo, documento, né? isso. Cada um foi levando. E para você ver, nessas reformas, né, acabou, né, teve reforma e tudo mais, não sobrou nada. Lá, ela foi para casa de tia Donana. Ela estava até estragada. Tia Donana é a mãe de Valberto, de Norá, de Eliette. Ela dizia, se derem para mim, que essa da Ilha da Missão também, essa imagem. Sim. Se ela me der, eu mando encarnar, que se chamavam assim, não era restaurar, não. Eu mando encarnar, mas ela devolveu. A do Pilar, ela devolveu. Devolveu, no caso. São Benedito não voltou. Carregado no trono. Se foi, São Benedito. O povo reza, estava na casa de fulano, mas eu não vi, não vou jurar. Não pode jurar. Foi a inocência dele fazer assim, né? Era? Os anjos também não voltaram. Qual era outro santo que tinha aqui? Tinha um São Francisco pequeno. Ali no altar nosso só tinha mesmo Nossa Senhora. Não era possível que eu ia carregar Nossa Senhora também, não era possível. Nossa Senhora, acho que Nossa Senhora, ele deixava na casa de Jaime Barros. Que Jaime, nessa época, era um grande comerciante, ele tinha cofre e dentro da coroa era guardada no cofre. Sim. E a imagem lá. Quando a igreja estava sem altar, ela não ficava aqui, não. Ficava lá, quando era na época da festa, era tão animado. Todo mundo ia antes da novena buscar a imagem, vinha, rezava a novena e levava de volta. A imagem de volta. Todo um processo de segurança sobre a imagem e sobre a coroa. Era uma época que estavam roubando a imagem das igrejas, viu? Depois, Bosco, meu irmão, junto com um rapaz do banco, eu esqueci o nome dele agora, e Salvador, fizeram um altarzinho aqui, providenciaram, mandaram fazer um altarzinho provisório. Aqui na igreja, foi. Até que depois Padre Adolfo fez tudo isso. Essa aqui, essa restaurada, assim, já foi Padre Adolfo, que botou tudo no lugar. Ele não era formado, ele não era arquiteto, mas era um artista. Tinha muita ideia. Tanto, ele restaurava as imagens. Ele já tinha essa prática, né? Já restaurava as imagens e tudo. Aí o povo disse que ele levou a imagem, mas eu acho que não foi não. A de Nossa Senhora do Rosário não está não. Porque se tivesse levado, estava na capela. Estava na capela dele. Verdade. Dona Maí, a gente está falando sobre todo esse processo de decoração, né, de tudo, a reforma. Quando no final da tarde, a gente vê que, como a gente já estava comentando mais cedo também nos bastidores, que a gente conversou muito, que a luz ela bate diretamente no altar. E ela forma uma visão linda, que é algo diferente mesmo, que eu acredito que poucas igrejas, e eu acho que a nossa é privilegiada por ter isso. E eu queria saber da senhora sobre essa questão da imagem, a luz, e qual a sensação que ela passa. Porque é como se fosse algo que o senhor mesmo pedisse, que colocasse o sol para diretamente. Eu vejo o povo dizia assim, o sol está dando na imagem, vai estragar a imagem. É assim que o povo dizia antigamente. Que vai estragar a imagem. Porque ela não era exposta, né? Ela não ficava no vidro. Mas eu acho lindo. Acho lindo quando a gente chega aqui de tarde, que vê o sol refletindo. Eu acho lindo. As coisas de Deus mesmo. Porque poucas igrejas têm esse privilégio. Se a gente for perceber ao redor, até a diocese, ela não tem esse privilégio da luz bater diretamente no nicho da imagem. Não, eu não conheço assim, nenhuma igreja assim, direta
para o poente. O Pode poente. até ser virada, mas é no meio das casas da cidade. Atrapalha. É. A única Assim, que realmente direto essa aqui. é direta. Até as casas elas são baixas. Para até a as luz do casas, sol, era. ela vem diretamente para o patrimônio. Nessa perspectiva, ela é uma das mais planejadas e a primeira. Privilégio, eu acho. É privilegiada. Ela também é a primeira. Foi a primeira igreja de toda essa região. De Orocó, de Cabrobó, de tudo. Petrolina também, que é filha de Santa Maria. A de Petrolina, né? Foi bem depois já. Sabe quando foi a de Petrolina? Em 1927, 27, que minha irmã nasceu em 27, e mãe contava muito, quando foram para a bênção da catedral, que levou o paizinha pequeno, parece que eles iam até... Era a cavalo que ia. A cavalo? Era. Com a cavalo embarcado. Vê tudo. Tinha cavalo daqui para lá. Mãe falava. Tem uma história, não sei se você já ouviu falar. Qual? A gente quer saber de tudo, pode contar, não que esconda tem, nada. Que quando a imagem, tem aquela imagem Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que foi daqui, né? Sim, ela era daqui, mas eles E carregaram, as mulheres digo se mesmo. armaram de cabo de vassoura para ir buscar. Você já ouviu falar essa história? Eles se armaram de carro de vassoura para ir Cabo de buscar. vassoura para ir buscar, foram as mulheres. Mas as daqui? As daqui. A senhora estava no meio? Não, era no tempo da minha mãe. Ah, Mãe, ela dizia, naquele tempo, mulher não tinha vez para nada. Mulher não tinha vez para nada. Ninguém se... Como é que eu imaginar ir daqui para Petrolina a pé? A pé, com carro de vassoura para trazer a imagem. Para brigar. Essa história foi inventada lá em Petrolina. Mas imagina, é verdade, né? Não é verdade. Não é verdade não, é mito. Não, Mas... é mito, é. Imagina, um monte de mulher saindo daqui Santa Maria com os cabos de vassoura para ir buscar a imagem. Antigamente as mulheres nem faziam nada, não tinha nem... A primeira funcionária mulher daqui da cidade foi minha mãe. Ela trabalhava nos em quê? Correios. Nos Correios. Mulher não tinha vez para nada. Que, inclusive, os Correios é bem ali pertinho do Coreto, né? Ali, O antigo Correio é onde Correio. é a casa aqui hoje. De Emília era... Coimbra. Hein? O Correio Não, antigo. O Correio era, ultimamente, ele foi naquela rua onde é a casa de Emília Coimbra. Foi uma época lá. Mas ultimamente ele era ali na onde hoje, nessa esquina aqui dessa rua, a última casa daqui da esquina, onde morava. Chama esquina, tem esquina de alguém, eu não lembro o nome certo. Ultimamente quem estava morando lá era Raimundo Rodrigues. Depois, ele era casado até com minha prima, mas se separaram, ela morreu. Eu nem sei com quem ficou aquela casa. É a última aqui dessa rua, da esquina. Sim, Mãe trabalhou ali muitos anos. E Lucília parece que foi. Depois mudaram o Correio para uma casinha aqui, nessa rua, que era Dona Senhora, Dona Joaquina. Uma casinha pequena, fizeram o Correio aí. Depois passou o tempo, até que construíram lá fora. Mas o mais interessante é que tudo é em volta da igreja. Todos os pontos, ele é matriarcal no marco zero, que é a igreja. É a igreja. Tudo era ao redor. Depois da igreja, fazendo a casa de Deus, como canta lá em Petrolina, tudo vai crescendo ao redor. Ao redor. Foi. Depois que foi feito tudo isso. Quando eu me casei, quando eu construí aquela casa em 62, não tinha nada para lá. Era vazio. Era mato. Só mato. Só mato. Era mato. Fazendinha, né? Aquela rua ali que hoje a gente chama Rua da Floresta, ou não, Diócio Gonzaga. Diócio de Sá Gonzaga. Era assim, a gente chamava Rua São José, uma casinha, outra de taipa. Sim. Ali onde era a casa de Pedro Belo e Maria Jacinta, ali era tudo casa de taipa. Era. Daquela Isso aí época, em 60, nos anos 60, 62, por aí. Tranquilo. Viu? Bem aí interessante. depois foi crescendo para lá. Para hoje em dia. Eu me lembro que chegar dizia até assim, aqui. a casa de Amaí é tão longe. Verdade. Porque elas moravam aqui, e a casa de Amaí é tão longe. Porque na época para vir para cá, né? Era. Achava, dizia, pois é. Mas isso, a Boa Vista era só isso aqui mesmo, essas duas ruas. Essas duas ruas, Essas duas ruas. Era bem pequenininha. Bem pequenininha. Ali do mercado para lá, tem O mercado público? Baixa. O mercado público, que o povo chama Baixa da Égua. A Baixa da Égua. Sim. Ali tinha 2 tamarineiros enormes. E as pessoas vinham da zona rural a cavalo, numa égua, num jumento. É por isso que ali se chama Baixa da Égua, amarrava lá. Amarrava lá. Também Então, já me Baixa contaram essa da história Égua. da Baixa da A Égua. razão era que depois todo mundo ficou, muita gente assim,
achou ruim porque tiraram os tamarineiros e construíram aquele açougue, já embarrou, construiu aquelas casas comerciais ali. Isso. Ali era abaixo da égua. Pronto. Os tamarineiros enormes que tinha ali. É tudo- E para lá parece que tinha poucas casas. Eu sei que tinha casa de... Quando construíram aquela era coletoria, hoje eu nem sei o que é que funciona ali. Não tinha nada para lá não. Era tudo vazio. Lá pro lado de lá pior, É verdade. não tinha nada. Dona Maí, para a gente finalizar, eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que ela é especial, porque ela conta um pouco sobre a sua experiência. E a pergunta é mais voltada para as suas sensações. Qual sensação a senhora sente ao participar de uma missa nessa igreja, nesse patrimônio? Ai, Que conta tanta história, né? A senhora já vivenciou tanto aqui. Muita recordação e paz. Muita recordação, porque a gente foi criada, eu desde menino vendo mãe aqui tocar o harmônio e cantar, né? Isso. Ela deixou já depois, talvez por seus 80 e tantos anos, porque uma época ela perdeu a visão, a catarata muito forte, perdeu a visão, mas depois fez cirurgia, recuperou e continuou tocando aqui na igreja, viu? Então tem assim uma recordação, as festas que era do coração de Jesus, assim, uma sensação de saudade. Saudade. Nostalgia. Saudade, A senhora, quando olha para aqui, a senhora já teve saudade. algum lapso de imagem? Por Saudade, exemplo, quando a pessoa entra em um lugar que a gente já vivenciou alguma história, quando a pessoa entra, a pessoa lembra do tempo. Lembro das pessoas que eram antigamente, viu? Isso. Esses dias eu estava dizendo no grupo do apostolado, eu estava dizendo, vocês acham que ser do apostolado é só botar fita vermelha? Fitinha, não. Eu não sou é só contra isso. isso, porque antigamente eram pouquíssimas zeladoras. Eu lembro que uma vez chegou um padre, o apostolado, ele disse, quantas zeladoras? 12, ele disse o número dos apóstolos. Mas as zeladoras têm um zelo pela igreja. Umas eram encarregadas de arrumar o altar do coração de Jesus, botar flor. Tem uma até que manhã chamava Joaninha das Rosas, que ela vinha com as rosas para mudar as flores da igreja. Desse lado era o altar da Pia União, as filhas de Maria quem zelavam. O pessoal do apostolado tem aquele amor, aquela devoção às festas da igreja. O padre chegava, o que é para fazer? Poxa, bota a fita e pronto. Até já reclamei também até sobre as roupas. Falta essa devoção Não, mais forte, essa fé. Aí minha filha disse, mãe, por que a senhora fica se metendo? A senhora não é mais presida, minha filha. Eu me meto. Porque eu digo, usar a fita do apostolado é muito bonito, é um bom costume, mas também, uma vez tinha uma zeladora aqui com a roupa de alça, isso aqui tudo nu e a fita em cima. Horrível, gente, não pode não. Se vem para a igreja, venha com uma roupa mais composta, tem que mais zelar composta, pelo seu. era. O padre Zenando, que eu morava aqui, até padre Adolfo, ele não dava comunhão não, a quem fez com roupa de alça. Dava não. Padre Adolfo eu já escutei. Padre Adolfo também já escutava, ele mandava se comportar, mandava voltar pro lugar. Sabe o que dizia? Essa roupa é a roupa do Corredor da Folia. O Corredor da Folia foi logo que criou a avenida e a palhoça. Roupa de palhoça não é roupa de vir comungar, não. Essa é muita história de Padre Adolfo mesmo. Ele era muito santo, ele era muito enjoado, o povo não achava dele. Eu achava ele perfeito, porque ele cumpria muito minhas obrigações. E na época era um costume, todo mundo tinha um coletezinho Sim. para vestir para vir para a igreja. Para vir para a igreja. Quem era que vinha para a igreja com a roupa decotada? Aliás, nem naquele tempo nem usava roupa de alça. Usava decotada e sem manga, mas de alça mesmo nem tinha. E hoje eles vêm com longo, mas se a consciência não acusa, está tudo bem, a gente não pode julgar, né? Isso. E, Dona Maí, eu quero que a senhora olhe tranquilamente para esse espaço. A senhora olhar mesmo, pode olhar para esse espaço. Esse espaço tem muita história para a senhora, eu sei. O que a senhora falaria, uma palavra para definir esse local? Eu acho essa igreja linda. Linda, linda. Mesmo assim como ela foi mudada, porque ali de lado tinha um nicho de Santo Antônio, era assim, cavado na parede, que a parede é bem larga. Desse lado tinha a Pietà, né, a Nossa Senhora das Dores, que antigamente ela era no altar de São José, lá em cima, e ela ali na base do altar. Depois, quando fizeram a capela lá na Serra, inventaram de levar para lá aquela imagem. Sim. Lá se estragou, rachou todinho por causa do sol e tudo.
Aí veio, foi para Petrolina para restaurar, Pra restauração. então não foi mais para lá. Ela era aqui desse lado, ali onde está aquele nichozinho de São Fidélis, Sim. era a abertura com ela. Então a gente acha assim, estranho de alguma coisa. As portas diferentes, as janelas não eram assim. De jeito nenhum, era janela. Eu nem me lembro, nem me lembrava que tinha essa largura toda a porta, viu? Porque parece que era só o vitralzinho, o ferro azul, pintado de azul, e o vitral, vidro mesmo, que era Sim. antigamente. Aqui não tinha, nesse lado de cima não tinha, assim, só tinha as de baixo. Agora eu me acostumei, mas no começo a gente sentia assim, A diferença, né? Um olhar diferente uma sobre o local que saudade, uma coisa, né? dá uma saudade, né? Agora não, hoje eu acho até bonito quando eu chego ali que vejo a igrejinha assim, bem limpa, bem arrumada. Se você parar para prestar atenção, ó, nesse horário já está começando a clarear já. A iluminação pro É altar. muito bonito isso, viu? Isso. É mesmo um privilégio que você diz isso. O altar era bem bonitinho, era assim, branquinho. Branco, sim. Tinha uns... Aliás, o nicho dele, diz que tiraram e levaram para um lugar, mas foi destruição mesmo. Foi de causar pena mesmo. Isso aqui ficou, não tinha mais, isso aqui já foi Noé, quando foi prefeito, Que ajudou a que mudar. restaurou para Sim. fazer as arcadas. Era tudo quadrado. Quadrado, aí não tinha- também não tinha um quadrado, tá, sem nada, só os quadros. Parecia mesmo um clube, uma coisa assim. Não tinha a característica, né? Aí a restauração disso aqui, com o padre, é claro. Mas foi Noé quem tomou a frente para fazer isso. Pois, dona Maí, eu agradeço muito pela sua participação. Eu que fico feliz de ter vindo. É muito bom, né? É muito bom. Eu gosto muito de conversar. Até porque eu não saio mais porque não saio. Eu não tenho mais assim, por exemplo. As minhas primas que eu queria muito bem já morreram todas. Os irmãos não moram mais aqui, os Sim. 3 já morreram. Um mora em Salvador, tem ainda uma em Petrolina, a mais velha de todas mora em Petrolina. E então eu não tenho muito com conversar, e eu não sou de andar na casa dos outros para estar conversando, não. É. Eu sou assim, no aniversário eu vou, na doença eu vou e tudo, mas ir bater papo não é do meu estilo, não. Mas Aí quando eu saio que tem a oportunidade de conversar, eu acho bom. Mas a gente agradece muito porque a gente é novo, ainda não chegou a ver metade do que é isso. Do que aconteceu nessa igreja, o tanto que essa igreja já mudou. E a gente fica muito feliz, de coração, acredito que eu falo por mim e também por Ritinha e toda a equipe que está participando sobre a importância do que é falar desse patrimônio. E quero agradecer novamente e dizer a vocês que a história não para por aqui. A Igreja Matriz tem muita história. Ela conta não só a história de fé, mas ela conta a história de toda uma cidade, de todo um povo. Ela carrega todo um sentimento. Todo um sentimento. O que eu acho o privilégio dessa igreja é assim, O direto, poente. né, do poente, né? Por isso, pessoal, Essa igreja. Tem até assim, quem construiu, eu não sei se não quem sabe. foi, Isso. eu sei que na época, quem era assim, dono da cidade, eram os Carvalho Brandão. Sim. Tanto que essa praça aí, o nome é Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho, isso. Ele Capitão foi o Luiz de primeiro Carvalho. prefeito daqui, Luiz Carvalho. Mas essa família foi indo, ainda tem algum dele. Sim. Ainda tem algum descendente dele. Mas depois ficou, vovô foi quem ficou tomando conta dessa cidade, de tudo. Depois de vovô de Barrinho. E vai indo aí até hoje. Quando eles se acabarem, entram outros e vão em seguida, né? Isso. Tá A certo. festa da Imaculada, acho que jamais. Eu Pode sinto mudar. falta de alguma coisa. De algumas coisas, muitas alguns coisas, pontos. mas acho lindo, estou presente todos os dias. Esse ano eu não estava nem muito bem de saúde, para a sala ela dizia, mãe, só estava se levantando por causa da novena. Cada novena. Com fé em Deus. Eu já não aguento mais vir caminhando, mas sempre tem um Gileno é evangélico, é meu filho, é evangélico. Gileno, eu quero ir para a missa, ele vai me buscar. Isso. Toda vez que eu quero, ele vem me buscar. Que é importante, né? É importante. Mesmo que ele seja, mesmo que sendo de outra religião, respeitar o que a senhora acredita. E eu respeito a dele. Isso também. mesmo. Eu nunca disse, meu filho, você está errado. A opinião dele.
Quando eu soube que já estava formada, eu não sou contra, não. Nunca fui para lá, ele nunca me convidou assim para ir para as festas de lá, mas na hora que convidar eu vou. É bom que ele... Aliás, já fui. Já foi? Já fui. Uma vez ele foi receber um título, uma coisa lá da igreja, eu fui. Sim. Fui até ali onde já é ali Agamenon, naquele... Sim, naquele bairro ali. Foi realizado lá e eu fui. Mas assim, para os cultos, para essas coisas, ele nunca me chamou, não. Também não vou. E quando eu era presidente do apostolado, que na época da festa fizeram uma coisa, tanto ele como neta, Sempre ajudaram. faziam tudo para mim. Para ajudar isso. Não tem esse negócio, não. De jeito nenhum. Pois tá certo, Dona Mãe. Muito obrigado. E nada. E espero que essa história muitas pessoas vejam. Pois é, e vou continuar à disposição, viu? Muito obrigado. Essa casa aí, ó, Gileno.